Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia. Na aula de hoje, dando prosseguimento na nossa série de vídeos na qual nós estamos desenvolvendo a loja Jordan Shoes. Hoje nós iremos fazer a tarefa do deploy da aplicação, ou seja, da publicação da nossa aplicação. Eu não abri aqui o card do Trello, mas basicamente a orientação é a seguinte: a gente vai utilizar o GitHub Pages. Para isso a gente precisa utilizar o GitHub para poder publicar o nosso projeto. Como a gente já desenvolveu o projeto, então eu abri aqui a minha conta do GitHub, vou acessar a opção Repositories, que são os meus repositórios, vou criar um novo repositório clicando aqui no botão verde New. Se na sua tela inicial tiver já esse botão New, basta você clicar nele. Para a gente criar um novo repositório, você tem que definir um nome para ele. Eu vou definir o nome Jordan-Shoes, lembrando que os nomes preferencialmente minúscula, sem espaço, sem acento, sem cedilha. Se você colocar algum nome inválido, ele vai dar uma mensagem aqui embaixo em vermelho. Aqui ele está dando verdinho, dizendo que o nome está disponível. A descrição do projeto a gente pode colocar, eu vou colocar aqui uma descrição básica, é opcional, mas você pode colocar. A visibilidade do projeto eu vou colocar como pública. Não vou criar ainda o README, eu vou criar depois. Vou clicar aqui no botão Create Repository, botão verde, Create Repository. O processo de criação ele é super rápido, super simples. Ele dá várias opções para você pegar esse repositório que está na nuvem e clonar, ou seja, copiar ele para o seu computador, para a sua máquina local. Você pode fazer isso utilizando o GitHub Desktop, que é o que normalmente eu trabalho aqui. Além de utilizar extensões do GitHub no VS Code, eu também posso fazer pelo VS Code, mas aí eu vou precisar utilizar essa URL para poder fazer o clone. Também podemos fazer via comandos. Tem aqui as instruções para você fazer via comando. Eu vou clicar na opção Setup in Desktop, porque eu vou utilizar o GitHub Desktop. Vou clicar em Abrir GitHub Desktop exe. Ele abriu, apareceu aqui com a opção clonar um repositório. Ele coloca aqui o endereço, ele coloca aqui o local path, que é a pasta. Para os meus projetos do GitHub, geralmente eu utilizo essa pasta aqui do GitHub, que está dentro da minha pasta de documentos. Você poderia vir aqui em Choose e escolher outro, não tem problema. Eu vou só clicar aqui em Clone, ele está clonando o meu repositório do GitHub para a minha máquina local, beleza? Aí aqui, ó, no local change, ou seja, nenhuma alteração local. Eu vou acessar aquela minha pasta do GitHub, percebam que eu vou ter uma pasta vazia agora com o nome do meu repositório aqui, ó, Jordan Shoes. É aqui dentro que eu tenho que colocar as minhas alterações. Eu já tenho o nosso projeto lá, feito lá dentro da nossa pasta www. Eu só vou copiar o conteúdo, selecionei a pasta CSS, a pasta image, JS e o index, copiei. Vou fechar isso aqui e vou colar dentro da minha pasta Jordan Shoes lá do meu GitHub, aqui da minha instrução local. Beleza, coloquei aqui, posso fechar essas pastas. Depois de colocar, percebam que aqui o meu GitHub Desktop vai indicar que eu tenho aqui 14 mudanças, 14 alterações. Beleza? Então o que eu vou fazer é fazer o meu primeiro commit para poder fazer o push lá e colocar as informações dentro da minha branch main. Então no sumário eu tenho que colocar o nome dessa alteração que a gente está fazendo. Normalmente a gente coloca, no caso é o primeiro, force commit. Commit com 2 M's. Aqui em description é opcional, não precisa. Eu vou só clicar aqui em commit to main. Aí ele pergunta se eu quero publicar isso na minha branch, na branch main, publish branch. Vou clicar. Eu fiz o commit, agora eu estou fazendo o push de fato para publicar. Ele está fazendo o fetching, atualizando, repositório. Aqui não constam mais alterações aqui localmente. Quando eu for lá no meu browser agora, lembre-se que o meu repositório estava assim, com as instruções para que eu pudesse cloná-lo. Agora, se eu atualizar, tem que aparecer as pastas com os conteúdos. Percebam que já apareceu aqui as pastas com todos os conteúdos. Foi feito agora. E aqui a gente tem a descrição do nosso commit, que foi o first commit. Beleza? Então, basicamente é isso aqui. O projeto está pronto. Porém, como a gente quer publicar esse conteúdo, agora que a gente já tem um repositório no GitHub com conteúdo publicado, professor, foi só a primeira aula, não tem problema, você pode publicar em qualquer momento. Eu estou publicando agora no que é a nossa 5ª aula de uma série de vídeos, porém, a gente poderia ter feito já a publicação do nosso trabalho no repositório lá desde o comecinho e ir fazendo as atualizações. Tá, mas como é que eu faço para criar uma página a partir de um projeto publicado no GitHub? Quando eu clico aqui em Settings, aparece para mim do lado esquerdo, aqui em Code and Automation. Aqui em Code and Automation, para baixo, a gente tem a opção chamada Pages, para a gente poder criar uma página do nosso projeto. No GitHub Pages, que é o recurso do GitHub que permite a gente publicar o nosso projeto, criando uma página web com uma URL válida, a gente vem aqui em Branch, onde está escrito None, que é nenhuma, a gente vai clicar e escolher a Branch Main. Feito isso, a gente vai clicar em Save, para dizer de onde vêm as informações, ou seja, a source, que é a origem dos nossos dados para poder publicar. Beleza, feito isso, um pouquinho mais para baixo aqui, só um pouquinho mais para baixo,
a gente tem a opção Custom Domain, que é domínio personalizado. Normalmente você vai colocar o nome que você quer que apareça lá para a sua página. É o nome da sua URL. No nosso caso é Jordan-Chus, que inclusive é o nome da pasta. Geralmente eu gosto de colocar exatamente o mesmo nome do repositório. Tudo em minúscula, sem espaço, sem acento, sem cedilha, separado por traço. Vou colocar aqui no Save. Feito isso, ele dá uma mensagem aqui indicando que o nome que eu usei não segue os padrões que ele estabelece, mas depois você poderia acessar essa documentação aqui para poder saber como fazer a publicação. Percebam, eu vou só fechar aqui, dar uma atualizada para ver se ele conseguiu criar de fato. Atualizei, agora percebam que ele criou. Está escrito bem aqui, ó, nessa parte de cima. O seu site está ao vivo, ou seja, o seu site está disponível. E ele coloca aqui o endereço, e aí ele mostra aqui quando foi feito, quem foi que fez a publicação. Você clica aqui no botão Visit Site. Ele vai abrir uma nova aba. Pronto, o nosso site está publicado, ele está online. Essa aqui é a URL válida dele, que é o nome do seu usuário.github.io/nome da pasta que você definiu, o nome do repositório que você definiu lá no projeto, como a gente definiu ainda agora há pouco, lá no Custom Domain. E percebam que a gente tem aqui a página completa publicada, beleza? Então fazer a publicação do nosso projeto utilizando o GitHub é super simples, tá? Eu só recomendo que vocês tenham, obviamente, uma conta no GitHub, que crie o repositório e que faça o processo do commit para poder ter os dados atualizados lá, beleza? A aula de hoje ela é um pouco mais curta porque eu queria vir e mostrar para vocês principalmente só esses pontos aqui, que é a questão da criação do repositório, clonagem do repositório, publicação dos dados em repositório e a criação de uma página utilizando o GitHub Pages. Só que tem um detalhe, dos nossos projetos que a gente está fazendo, dentro da minha pasta eu estou colocando um repositório chamado Loja Virtual Jordan-Chus. Esse repositório ele só está com o projeto base. O que significa isso? Aquele projeto inicial da aula 1, lá no momento zero, que a gente cria só o HTML, o CSS, o JavaScript, cria a estrutura mais essencial possível, beleza? Só que qual é a vantagem de você acessar esse repositório? Eu criei um README do nosso projeto. Nele aqui tem informações sobre a descrição, sobre a autoria do projeto, como eu já falei para vocês. Eu estou desenvolvendo o projeto, colocando os cards do Trello, o Yuri fez o design do Figma. E nós temos aqui os links para que você possa ter acesso ao Figma, ao Trello, o Zip, os arquivos JSON, as aulas. Aqui tem uma documentação das aulas para você copiar o código e tem um link também aqui das aulas, dos vídeos do YouTube, se você quiser acessar também por aqui. Mas vamos supor que você queira ver o que a gente fez na aula 1. Então você clica aqui na documentação da aula 1, vai aparecer um arquivo no formato Markdown. Percebam aqui que você vai conseguir ler, você vai conseguir copiar o código se você quiser reproduzi-lo, você tem um botão aqui para copiar o código, você pode selecionar trechos específicos e copiar, e aí você vai conseguir fazendo sem problema. Você pode também seguir passo a passo, eu coloco geralmente alguns links também por aqui. Então basta você acessar Docs aqui nessa parte desse repositório do Loja Virtual, que a gente vai ter aqui os arquivos no formato Markdown de todas as nossas aulas. Eu coloquei da aula 1 até a aula 5, beleza? Então a aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!